Meus amigos, vamos agora mudar de assunto, entrar no cenário internacional. Eu queria te dar duas informações que passaram despercebidas. No verão de 1980, um militar da CIA, dos Estados Unidos, que é o assessor especial de segurança do então presidente Jimmy Carter, recebeu um comunicado à noite de que 2.000 mísseis nucleares da União Soviética se dirigiam aos Estados Unidos. Ele ficou em dúvida se avisava o presidente Carter ou não, se acordava a esposa que estava dormindo ou não. Ele preferiu ficar em silêncio. Logo em seguida veio o alerta. Era um alarme falso pelo defeito num chip que custa 40 centavos. No final de setembro de 1983, o oficial soviético Petrov recebeu a informação de que os Estados Unidos havia disparado 5 mísseis nucleares em direção à União Soviética. Ele refletiu e achou que se houvesse um ataque, seria com muito mais mísseis e não avisou o Kremlin. Em razão disso, descobriu-se que aquilo era um defeito no sistema de captação do ar que confundiu reflexos da Lua nas nuvens com mísseis nucleares. Em 80 e 83, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear que poderia ser movimentada por um simples erro de computador. Vivemos hoje, nesse ano, um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. Relembrando outubro de 62 na crise dos mísseis balísticos de Cuba. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear. Não se sabe o que o Trump fará. O que se sabe é que vivemos um momento de muito perigo. Um general russo foi assassinado em Moscou na manhã de hoje. O tenente-general Igor Kirillov é acusado de ser o responsável pelo uso de armas químicas contra tropas ucranianas. Segundo o Comitê Investigativo da Rússia, Kirillov foi morto do lado de fora de um prédio junto com seu assistente, quando uma bomba escondida em uma scooter elétrica explodiu. O país acusa o serviço de inteligência ucraniano pelo assassinato do general. Não é o primeiro atentado que houve na Rússia. Houve outros atentados também, um praticado num bar, numa espécie de uma dessas que usam... como é que chama quando você tem... Os pubs que você pode usar ali, o seu celular que tem a internet. Sim. Já teve um atentado. E eu quero ouvir o coronel Sérgio Marques, mas eu ia pedir para você, produção, se estiver no ponto, um artigo que eu escrevi, publicado já há algum tempo, no site Consultor Jurídico. Possíveis desdobramentos do atentado terrorista em Moscou, em que eu faço uma análise sobre aquele atentado terrorista que ocorreu no dia 22 de março desse ano, na casa de shows Crocus City Hall, em que morreram ali quase 1.000 pessoas, atentado horrendo, terroristas contratados do Turcomenistão, invadiram essa casa de shows e metralharam a esmo pessoas que ali se encontravam e depois incendiaram a casa de shows. Esse é um artigo que você pode ver, vale a pena, porque esse artigo que eu escrevi, pelas pesquisas que realizei, apontam diretamente para o serviço secreto e serviço de informações ucraniano comandado por Kirilo Budanov, que estaria seriamente envolvido nesses seguidos atentados terroristas. A pergunta que fica, que eu farei agora a Sérgio Marques, coronel Sérgio Marques, é: o que cabe agora a Putin fazer? Eliminar fisicamente Budanov e Zelensky ou apostar na contenção até 25 de janeiro do ano que vem, quando Trump assumirá e ele, com frieza, poderá conduzir ao final dessa guerra? O que esperar? Vamos para de-escalate ou escalate? Vamos escalar ou desescalar esta guerra? Porque esta não mais está restrita àquele território. Pode chegar aqui muito antes do que você imagina. Sérgio Marques. Bom, existe uma guerra subterrânea entre Rússia e Ucrânia. E essa guerra subterrânea está ligada diretamente aos serviços secretos dos respectivos países. Então, só para nós termos um comparativo, esse aqui é apenas mais um capítulo, porque em 2022, o guru do Putin, Alexander Gudin, que é um estrategista, um geopolítico, que inclusive influencia o Kremlin, né, influencia o Putin, ele foi um dos arquitetos da, entre aspas, o domínio da Crimeia em 2014. Né? A Crimeia, que era uma região da Ucrânia que foi
conquistada à força pela Rússia. Ele também acaba influenciando a invasão, vamos assim dizer, o apoio que a Rússia acabou também efetuando lá na Síria em 2015, que acabou mantendo o governo Assad até semana passada, há 2 semanas, aliás, né? O apoio russo de Putin acabou mantendo a presidência do ditador Assad até agora, o dia 13 de dezembro de 2024. Agora, o que aconteceu? A filha dele sofreu um atentado que era para ele, dirigido para ele, e a filha foi morta numa explosão de um veículo, né? Então, isso foi em 2022. Isso tudo através do representante ucraniano, que é um general jovem de 38 anos, que é o Budanov, que é o chefe o Kirilo Budanov, que é o chefe dos serviços especiais ucranianos. Em 2023, eles tentaram atingir o Budanov, não conseguiram, e eles acabaram envenenando, entre aspas, com metais pesados a esposa do Budanov, a Mariana, só que ela sobreviveu. E agora, o oficial russo, que inclusive trabalhava com agentes QBR, químicos, bacteriológicos e radioativos, que também caíram suspeitas que ele ordenara o ataque russo com armas químicas contra tropas ucranianas, ele acabou de ser eliminado de uma maneira similar à filha do Bugin. Ou seja, ele estava com o auxiliar dele e, ao passar por uma motocicleta, essa motocicleta explodiu. Então, é mais uma cena nessa guerra subterrânea que existe entre esses dois. Putin quer matar o chefe de segurança ucraniano e uma das missões do chefe de segurança ucraniano é matar e eliminar Putin. Então, com certeza, eles não veem a hora do Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, agora no dia 20 de janeiro, porque existe possibilidade que as duas partes oponentes sentem-se à mesa para tentar um acordo de paz, mesmo que temporário. Agora, Coronel Sérgio Marques, nós estamos analisando aqui a guerra Rússia-Ucrânia. Muita gente aqui no Brasil, inclusive ecoando e repetindo, parroteando, papagaiando o discurso da grande mídia, fala, claro, no desejo czarista, expansionista da Rússia, que quer redesenhar o mapa do mundo. Outros sustentam que a OTAN foi se aproximando imprudentemente da fronteira com a Rússia após a dissolução da União Soviética. Havia ali um compromisso com Gorbachev de que não avançaria uma única polegada em direção à Rússia. E, no entanto, em 1999, a OTAN convidou a Polônia, que faz ali fronteira com a Ucrânia, está na porta da Rússia, a República Tcheca e a Hungria a integrarem a OTAN, ali do ladinho da Rússia. Em 2004, foi a vez de convidarem a Bulgária, a Romênia, a Eslovênia, a Eslováquia e os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. Em 2009, vem a Croácia. Putin já havia dado mostras quando invadiu a Ossétia do Sul, na Geórgia, protestando contra esta aproximação. Então, é claro que o Putin está longe de ser uma criancinha inocente, evidentemente, mas se você está com um pitbull babando amarrado ali numa corrente de aço, você não vai ficar toda hora botando a mão na boca dele. Até que ponto essa expansão da OTAN, ameaçando seriamente a Rússia, a CIA intervindo numa eleição democrática ali que teve na Ucrânia e colocando Poroshenko, que era um líder mais simpático ao oeste, do que o líder que era da Rússia e foi deposto, eu não lembro agora o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar, até que ponto todo esse clima de hostilidade acabou colocando a Rússia contra a parede e forçando ela a esta reação. Qual será o futuro em 2025? Donald Trump vai refrear esse ímpeto expansionista da OTAN, tirar o dinheiro subsidiando a Ucrânia ou, o que eu já ouvi em entrevista do seu futuro secretário de Defesa,
vai injetar ainda mais dinheiro na Ucrânia para forçar Putin a fazer um novo acordo. A esperança que tinha de que Trump retrocederia parece que está se esvaindo. E já estão dizendo que vão colocar ainda mais dinheiro e vão investir ainda mais nessa guerra. O que espera a humanidade no ano de 2025? Será que aquele filme The Day After, de 1983, pode se tornar realidade? Por isso que é importante nós conhecermos geopolítica. Esse guru de Putin, que é justamente o Alexander Dugin, uma das ideias de Alexander Dugin é o quê? O retorno, entre aspas, da grande Rússia. E a grande Rússia abocanha o quê? Abocanha os estados bálticos, a Lituânia, a Letônia, Estônia, certo? Então, o que acontece? O objetivo hoje da Rússia é justamente abocanhar as áreas que, a partir de 91, foram desmembradas das 15 repúblicas que formavam a ex-União Soviética. Então, o primeiro aspecto, o Putin tem essa ideia, quase que um novo czar, né, vamos assim dizer, comparativamente russo, de aumentar o tamanho da Rússia. Inclusive, ele diz que uma das maiores tragédias ocorridas no século XX foi justamente a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, agora o outro ponto a OTAN ela está se expandindo à direita, vamos assim dizer, a leste e abocanhando pedaços da Rússia. Por quê? Geopoliticamente, a Rússia sempre foi um estado que causava sempre tremor na Europa e na Ásia. Então, a tendência hoje é continuar essa expansão para leste. Há também um princípio internacional que diz o princípio da autodeterminação dos povos. Então, da mesma maneira que a Rússia não deseja ter a OTAN em suas fronteiras, da mesma maneira os países desejam se libertar da influência e do jugo russo. E só para nós termos uma ideia, o tiro no pé que foi a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Por quê? A fronteira da Rússia com a OTAN, basicamente, era formada ali dos estados bálticos. Era um pedaço pequeno. Agora, o que aconteceu? Em 2023 e 2024, foram somados à OTAN 2 países absurdamente neutros, Finlândia e Suécia, que são países neutros, mas com certeza eles têm medo, né, do tamanho da pata russa. Então, consequentemente, a fronteira da Rússia com a OTAN, ela foi acrescida em mais ou menos 1.400 quilômetros, né? Basicamente com a Finlândia e um pedacinho ali da Suécia também. Muito bem, só para não ficar devendo, em novembro de 2013, foi o presidente ucraniano eleito Viktor Yanukovych, que é pró-Rússia, que foi deposto por um golpe da CIA. A Victoria Nuland estava lá, assim, desfilando nas ruas, provocando esse tumulto, e aí gerou a invasão da Crimeia, que gerou a reação, e aí vamos de escala em escala, caminhando em direção à guerra nuclear.